Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje venho trazer mais notícias aqui, né? Os Correios, a empresa dos Correios, entraram em greve hoje, né? Já tinham discutido aí o sindicato na segunda-feira e tal, mas terça-feira, quarta-feira, foi o dia que eles oficialmente entraram em greve. Sabe por que eles estão em greve? Será que isso motiva ainda mais o processo de privatização que já foi anunciado pelo governo federal? Se você quer saber, galera, isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês para fazer o nosso canal continuar crescendo aqui, belezinha? Tamo junto? Deixa seu like, hein? Não vai esquecer. Galera, é o seguinte, ó, os Correios, eles são uma empresa hoje que eles fazem vários tipos de serviço. Serviço, por exemplo, de entrega de encomendas. Isso não é monopólio. Existem outras empresas no Brasil que também fazem, né, o transporte de encomendas, mas eles fazem também o transporte de cartas, né? Levam cartas aí para outras pessoas. Isso sim é monopólio estatal. Os Correios, eles pertencem ao Estado. E a gente percebe que os Correios, eles têm uma história extremamente virtuosa, uma história muito, que dava muito lucro, era uma empresa muito lucrativa e tal. Principalmente pós anos 2000, a gente percebe uma precarização na indústria estatal. Isso vai motivando discursos mais favoráveis à quebra do monopólio e à privatização desses Correios, sendo que nos últimos anos a gente literalmente teve um déficit de 3 bilhões de reais no Correio. E isso começa a incomodar a opinião pública, né? Porque, poxa, como assim? A gente tem uma empresa que é monopólio do Estado, só ela pode fazer a entrega de cartas e mesmo assim ela dá prejuízo? A eficiência tem que ser muito negativa por parte do Estado para que isso seja real. Só que a gente tem que entender também, galera, que existe o outro lado da coisa. Por que esses funcionários eles estão fazendo greve hoje? Mais de 30 categorias, né, de sindicatos anunciaram que eles estão fazendo essa greve porque eles não têm reajustes. Eu tive hoje o exemplo real de uma das minhas alunas falando que a mãe dela trabalha dentro dos Correios desde 2011, não tem um reajuste do seu salário. E como a gente está tendo uma precarização dos serviços, os Correios estão ficando sobrecarregados. Falta a contratação de funcionários especializados, concursos. As pessoas que ali estão não são motivadas a melhorarem, porque não tem reajustes anuais de salários e tal. Então a gente percebe que o Correio ele vem passando por um serviço de precarização. E isso claramente vai refletindo nos serviços que são prestados por essa empresa. Será que já pensando num processo de privatização, que essa precarização foi feita? Pra mim, me parece muito nítido que sim, percebe? E aí, esses funcionários que têm muito medo, né? Os que são comissionados, os que são por concurso, por exemplo, os que são contratados, eles têm muito medo do que pode vir com o processo de privatização. Será que, por exemplo, os Correios, ele vai manter os mesmos funcionários? E os que são concursados vão ser realocados para outras áreas? O governo não dá respostas para eles. O governo, ele está pretendendo sim fazer esse processo de vender para a iniciativa privada. A gente não sabe, provavelmente sim, mas ter também a quebra de monopólio e fazer com que mais empresas participem do mercado de encomendas, do mercado de cartas. Teoricamente, né, facilitando, baixando o preço da entrega de encomendas, da entrega de cartas também e melhorando os serviços. Lembrando que, quando a gente fala de transporte de correspondência e transporte de mercadorias, isso é uma coisa que tem um aspecto social muito forte, concorda? Então a gente sempre tem que pensar que se a gente privatizar tudo, por exemplo, sem ter uma regulação do Estado, mas uma regulação eficiente, não uma regulação para formar oligopólios como existe no Brasil, né? Uma regulação eficiente, as empresas privadas provavelmente vão querer investir e fazer um bom serviço nas grandes metrópoles. E aqueles lugares que estão distantes do mercado consumidor? Eles não merecem, então, receber encomendas, cartas num prazo curto, só porque eles não são rentáveis? Então percebe o perigo de você lidar com uma coisa tão social, meramente pela questão econômica, privatizadora? Eu, particularmente, galera, sim, eu sou contra qualquer coisa que seja monopolizada. Eu, na parte dos Correios, penso que eu sou favorável também à privatização dos Correios, mas o governo, ele precisa entender, e a população precisa entender também, que essa população que está fazendo greve nesse momento, eles não estão fazendo greve de uma hora para outra. Aliás, eles já marcaram várias tentativas com o governo federal, representante dos Correios, pedindo pelo seu reajuste de verbas e estão pedindo para esclarecimentos. O que vai acontecer com eles quando o Correio for privatizado? E o governo literalmente não dá essa resposta. Então eu particularmente defendo sim o direito do trabalhador manifestar o seu direito de greve. Isso é uma coisa que está na Constituição. Só que penso eu que da maneira como eles estão fazendo, expondo pouco os seus motivos para a opinião pública, penso eu que a opinião pública que já condena muito os Correios
E lembrando, muito pela precarização que reflete hoje nesse déficit que o Correio tem, mesmo tendo o monopólio das encomendas não, das cartas, e também grande parte dos serviços de encomenda, eu acho que esse tipo de greve, ele vai facilitar ainda mais a jogada da opinião pública contra essa empresa, o que é maléfico para eles. Ou seja, se expressem um pouco melhor, comentem o que está acontecendo. Eu estou tentando fazer a minha parte aqui, tentando mostrar que vocês, apesar de ser a favor da privatização dos Correios, eu entendo o que vocês estão passando. Eu entendo a necessidade que vocês têm de pedir por melhor apoio, por melhor exigência de meio de trabalho, percebe? Mas infelizmente não é isso que a população em geral pensa. Belezinha, galera? Deu para entender o porquê da greve e o porquê também que eu, particularmente, acho sim que tem que privatizar, quebrar o monopólio, fazer a livre concorrência para melhorar o serviço, com uma fiscalização eficiente, né, do Estado, porque é um serviço social. Deu para entender tudo isso? Se vocês entenderem então, galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Beijos, abraços e tchau!